Agora a gente vai para um assunto sempre atual. Vamos falar de hipotiroidismo com o nosso queridíssimo Jamar Terrada. Chegou o seu momento, querido. Olá. Você estava ansioso, eu sei. Os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros, é ótimo. Olha, hoje a gente vai falar de hipotiroidismo com a sua especialidade. Ele que é farmacêutico, homeopata, eu digo sempre, ele é um grande professor aí. Olha lá, né? olha Você lá. é sim, né? Você busca, você é curioso na forma como você faz suas pesquisas. Geminiano, né, Carol? Também. Eu sempre... E quando entra assim essas pautas, eu vejo o quanto eu não sei, sabe? Que as pessoas falam, Jamar, tu sabe tanto, não sei nada. Porque a gente, principalmente na área da saúde, né, tá sempre uma pesquisa nova surgindo, tem sempre uma coisa nova para saber. Às vezes eu fico até assistindo as nossas entrevistas, algumas coisas que foram ditas lá atrás. Eu falo, meu Deus, ainda tem gente que está assistindo esse aí de 10 anos atrás, já mudou totalmente. Mas aí e tem que estar sempre se atualizando. É né? assim que a gente educa também Exatamente. o público, por isso o público do Você Bonita faz perguntas tão pertinentes. Agora, antes da gente começar, falando aqui de ervas, falando tudo que você vai mostrar para o público que pode sim auxiliar e ser um complemento aí para quem tem o diagnóstico de hipotiroidismo, a gente foi conversar com a doutora Paula Pires, que é endocrinologista, e ela falou um pouquinho a respeito do problema. Olha lá. Olá, eu sou a doutora Paula Pires, sou endocrinologista e hoje eu vou explicar o que é o hipotiroidismo. Hipotiroidismo é quando a glândula tireoide, que se localiza aqui na região central do pescoço, não consegue secretar direito os seus hormônios. Então ocorre uma redução dos hormônios tiroidianos. Isso pode levar a cansaço, fadiga, mal-estar, inchaço, ganho de peso, queda de cabelo, intestino preso e lentificação de todas as funções do corpo. O diagnóstico normalmente é dado por exames laboratoriais, em que a gente tem hormônios da tireoide abaixo do normal, então T3, T4, abaixo do limite inferior da normalidade e um TSH aumentado. O tratamento é feito com a reposição desses hormônios, normalmente pelo resto da vida. Tá aí, um beijo pra doutora. Estou com saudades também, viu? Doutora Paula Pires, que é endocrinologista, que eu estava até falando aqui pro Jamar, sou fã do trabalho dessa grande médica. @doutora abreviado, Paula Pires, tudo junto. Vocês encontram lá no Instagram. E já, né, antes da gente introduzir, tenho que dizer que o tratamento é um tratamento médico, né? O que a gente vai dizer aqui não substitui a ida ao médico, a indicação médica, porém, isso que você vai nos contar é uma coisa muito legal, porque a gente vai falar de tudo que é natural e que pode nos ajudar, né? Sim. Eu acho que, primeiramente, né, as pessoas, a gente tem que dar uma pincelada, vamos além, né, do que a doutora falou, sobre o hipotiroidismo. Porque às vezes a gente fica pensando assim, em fazer uma suplementação, eu faço uso de medicamentos, eu faço uma suplementação, mas continua com uma alimentação e hábitos errados, né? Então, tem que fazer, o hipotiroidismo não adianta, tu vai ter que fazer sentar e repensar o que eu estou fazendo de errado. E eu acho engraçado que as pessoas primeiro falam, muita gente fala errado, né, Carol? Eu escuto isso direto, eu tenho tireoide, né? Tu fala isso, e tireoide todo mundo tem, né? Alguns retiram, obviamente, por problemas, mas as pessoas confundem muito. E muita gente acha que é bom ter hipotiroidismo porque é uma boa justificativa eu estou engordando, estou com meus problemas de ansiedade, jogo a ansiedade em cima disso. Isso é uma resposta do hipotiroidismo e é uma boa desculpa porque muitas pessoas têm, mas não é a única, né? A gente tem que saber. E assim, as pessoas também acham, pode reverter o quadro? É difícil, depois que você já está com essa tireoide, né, com problemas, mas tem que saber como manter. Eu acho que as alternativas naturais, como eu vou citar aqui, te ajudam nesse processo. Não são a solução, como você colocou bem, mas podem complementar sim um tratamento. Alguns médicos não gostam, né, porque acha que pode interferir, mas assim, é uma aula de bioquímica, tu entender bem como que se forma esse T3, T4, o que dá esse desajuste, é uma aula, tipo, incrível. Eu estou doido para contar para você. Então vamos a ela. Você já quer começar falando de uma delas aqui?
de uma das... Quer começar? Eu acho que é mais legal, antes de Nomes falar são bonitos das também, né? plantas, que a gente vai falar assim, que eu não quero que ninguém copie e diga eu quero tomar isso, tá? Isso aqui são informações que vocês podem levar até o seu endocrinologista e dizer assim, poderia fazer uso de um fitoterápico como esse? Então, cada fitoterápico também tem uma ação diferente, né? Fitoterápicos são medicamentos à base de plantas. Então, assim, é uma deficiência de iodo, porque quando a gente pensa nessa disfunção, a gente tem que entender o seguinte, porque tu pode ter um desequilíbrio de absorção. Uma coisa é você não ter iodo disponível no teu organismo, tá? Que ela é dependente de iodo. Ela também é dependente de tirosina, que é um aminoácido. Será que você tem uma alimentação legal para te formar o aminoácido tirosina no teu organismo? Entendi. Então, assim, o T3 e T4, esse T de 3, né, e o T de 4, vem da tirosina, tá? O T3 é triodotironina e o T4 é tiroxina. Então, esses dois, eles são formados basicamente pelo iodo e pela tirosina, e não é só você ter eles disponíveis, é como ele vai ser carregado, como ele vai ser, e depois que chegou até o local nas células, como vai ser absorvido. Entendi. Então, isso pode ter algum desequilíbrio em alguma dessas partes, e é isso que eu quero fazer vocês entenderem. Vou lá e já volto para você contar então quais, né, ervas, quais fitoterápicos estão envolvidos aí. E já você me conta também se quem não tem, né, não foi diagnosticado com hipotiroidismo, com um fitoterápico bacana, pode melhorar esse quadro. prevenir. Exatamente. Volto já. A seu Jamar Terrada. Vamos começar com gengibre? Vamos. Porque já tô no pique do gengibre, assim, Tá. ó, já tomei meu chá todo que tinha gengibre, é um negócio espetacular. Bom, assim, ó, gente, o gengibre, ele tem uma atuação, não só o gengibre, tá? A maioria desses fitoterápicos que eu trouxe, eles têm uma ação que a grande resposta dele sobre a questão da tireoide é a questão anti-inflamatória. Ah, legal. Tá? Inclusive, assim, qual que é a principal causa, né, do hipotireoidismo? É a tireoidite de Hashimoto, Certo. que é uma inflamação que acontece, né, uma doença autoimune que é causada, que tem como resposta assim, uma inflamação na nossa tireoide. Então, você tratando com produtos que têm essa propriedade antioxidante, anti-inflamatória, né, logo anti-inflamatória, você já tem uma resposta bacana. Inclusive, uma alimentação rica em antioxidantes é tão bom quanto a gente fazer uso desses fitoterápicos. Então, aquela dieta rica em antioxidantes, né, com carotenoides, vem super bem. Aí você me perguntou do primeiro, né, que é o ashwagandha. Esse aqui que eu fui ler e aí não rolou. O Agora você já disse, olha lá, tá vendo? O ashwagandha, ele é o ginseng indiano, tá? É o nomezinho dele. Ele é a rainha do Ayurveda, né? Da Ayurvédica, né? Ele é tipo a planta preferida da medicina ayurvédica. Até tem uma curiosidade bacana, a ashwagandha, por que tem esse nome? Tudo tem um porquê, né? Ela tem cheiro de cavalo, um cheiro forte assim de cavalo, tá? E aí você não vai sentir porque já foi desidratado, tá? Mas ele tem um cheiro natural, de cavalo. E por que o nome ashwagandha? Então, agora não sei se eu estou falando certo, que o asha vem como é que diz, do sânscrito, né? O asha de cavalo e ganda de cheiro. Ou é ganda cavalo? Boa pergunta, mas é o cheiro do cavalo da ashwagandha que importa, entendeu? Mas é o ginseng. É o ginseng. Então, por que até essa questão da ayurvédica, né? Porque o cheiro, eles pensavam assim, ó, cavalo, tem cheiro de cavalo essa planta, o que o cavalo te passa? Força, vitalidade. E foi a partir daí que surgiram os estudos. E é uma das plantinhas hoje mais estudadas para a ansiedade, inclusive. Que legal. Né? A gente fala que ele é um adaptogênico. Inclusive, eu já falei aqui sobre adaptogênicos e eu falei sobre a ashwagandha. Mas olha só, gente, uma coisa é a gente tratar o hipotiroidismo pensando assim, eu quero tratar a tireoide. E outra coisa é você pensar em tratar os sintomas que ela Sim, sem dúvida. Sabe? São coisas diferentes. Então, às vezes, a pessoa acaba pensando em fazer um tratamento para o sintoma, né? Mas vai continuar tendo a causa que é o hipotiroidismo, essa baixa produção de T3 e T4. Então, assim... Mas, por exemplo, se a pessoa descobriu, aí ela faz essa correção com o médico,
a gente sabe que demora ali um tempinho, os primeiros 3 meses são um pouquinho mais difíceis até chegar na quantidade hormonal correta, para ficar, né, naquele equilíbrio e tal. Ela pode colocar, então, uma suplementação? Não, exato. Não vai atrapalhar a suplementação a parte medicamentosa. não vai atrapalhar, tá? É óbvio, se isso feito junto com acompanhamento médico, com acompanhamento de um nutricionista que tem especialização em fitoterapia, sem dúvida. Um farmacêutico que tem especialização nessa área, porque a gente não pode, eu sempre falo isso, né, Carol? A gente não pode esquecer que plantas são medicamentos, então elas têm ativos. E não pode errar a dose, Exato. Né? E aí, vamos pular para uma outra aqui. Eu trouxe aqui duas que são tipo, as mais utilizadas, tá? O Fucus vesiculosus e a laminária japônica. Então segura que eu vou lá e já volto. E esse aqui é gergelim? Não, esse é o cominho. Nossa, parece gergelim, né, gente? Tá vendo? Não, lê a mas é o plaquinha. cominho. Ah lá, cominho preto. Não lê a plaquinha. Maravilhoso. Vou lá e já volto. Vamos lá. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez ele que é farmacêutico homeopata, Jamar Terrada, com uma grande aula aqui pra gente entender a respeito do hipotiroidismo, mas, né, com uma visão aí da fitoterapia, que pode ser um complemento na prevenção, como você citou há pouco, mas também no ajuste da glândula, né? Deixa eu falar uma coisa fora que os fitoterápicos que eu acho que é bem interessante, que eu não vejo as pessoas falarem muito sobre, né? Diga. Olha só, todo mundo pensa quando fala em hipotiroidismo nessa queda do iodo. Ah, você está com iodo baixo, tem que repor iodo. Então muitas pessoas começam a fazer uso, mesmo até desses fitoterápicos, como eu tinha citado, o Fucus e a laminária japônica, que são algas ricas, né, em iodo, mas daí tem uma questão. Se tu for uma pessoa, olha só, a nossa glândulazinha tireoide, ela, na hora que o iodo chega ali, ela vai absorver, só que essa glândula ela absorve qualquer halogênio. O que são os halogênios? Lá da tabela periódica, a gente aprendeu em química que todo mundo odeia, né? Mas assim, quanto menor o peso molecular desse halogênio, mais facilidade ele tem. Então, ao invés de colar a tirosina junto com o iodo, tu acaba colocando no local os halogênios. Quais são os principais, né? Flúor, cloro e bromo. Ah, que é o que a gente tem contato. E aí, a gente tem contato com esse o tempo todo. O flúor na pasta de dente, na água, o cloro da água. Às vezes o vapor da piscina, o vapor da sauna, ou a própria água já tem o cloro. E o bromo, principalmente nos pãezinhos, né, que se usa muito o brometo nos fermentos. Entendi. Então, gente, olha só, você faz uso, tu está em constante contato com esses halogênios. O que acontece? Tu tem lá a tua tirosina, só que daí na hora de entrar, o corpo, a tireoide acaba aproveitando esses halogênios, que é lá dessa tabela 7A. E ele tem preferência, quanto mais leve, entra primeiro. Então o iodo está lá embaixo. Por isso que é tão comum a solução com Lugol, porque o Lugol tem iodeto de potássio com iodo na solução. Então ele acaba competindo com a molécula. Isso, porque dentro dessa bomba que é formada na tireoide, só pode ter um elemento. Ou vai ser o iodo, ou vai ser o flúor, ou vai ser o bromo, ou vai ser o cloro. Então, com o iodeto do Lugol, ele acaba fazendo essa troca. Não estou fazendo apologia ao Lugol, mas estou dizendo que o iodeto geralmente é melhor absorvido, do que a forma do iodo. Faz sentido, né? Isso. É uma coisa química, mas é importante, gente. Então, quem tem problema muito sério de hipotiroidismo tem que começar a diminuir esses vapores, sabe? Evitar água filtrada, né? Quer dizer, essa água de torneira, né? Usar a água realmente mineral. Enfim, e esse tipo de suplementação, ele super ajuda porque ele é rico em iodo, ele é rico em antioxidantes, então tu acaba junto fazendo um pacotão. Tu melhora a tua absorção do iodo, vai ter mais iodo disponível, né? E junto tu vai estar com atividade antioxidante. Essas duas algas, por exemplo, a fucoxantina, aliás, a Fucus vesiculosus e a laminária japônica, que é conhecida como iodo kelp, elas também têm fucoxantina, além dessa alta concentração do iodo. E essa fucoxantina é um carotenoide super importante. Então, tu acaba melhorando também o teu perfil lipídico, N coisas, tá? Questão de envelhecimento, emagrecimento. Isso aqui que você está trazendo hoje, a gente está falando do hipotiroidismo pela questão inflamatória e tal, mas
pode nos ajudar em tantos outros problemas. quadros quando a gente pensa em inflamação. Essas aqui, elas atuam, esses fitos, eles atuam muito sobre a questão da lipidemia, sobre a questão da glicose principalmente, tá? O fucus e a iodo kelp também são ricos em fibras, então principalmente os veganos acabam fazendo muito uso dessa alga, só que você também tem que ter cuidado com essa concentração alta de iodo, tá bom? Para não exagerar. Pois é, não vai dar tempo de falar todos, né? Vai ficar tudo lá, você volta, ó, mas os nominhos estão aqui, a gente conseguiu ver bem. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar o contato do nosso querido Jamar Tejada, que está nas redes sociais, conhecido como @Tejard. Isso aí. Tejard, entende? Você coloca lá @Tejard com demudo no final e você já encontra esse trabalho dele maravilhoso, sempre indo além para nos ensinar. Te espero, hein? Muitas vezes neste ano de 2024. Exatamente, com muita saúde para esse povo sempre com esse que bom humor, merece, com esse sorriso, né? não é verdade? Beijo, gente, até amanhã, 1 da tarde. Obrigada, meninos, 5 mulheres.